na minha casa espírita, na reunião de desobsessão, já vem o espírito assim. Olha, meu nome, eu sou comandante Astar e eu venho com as naves espaciais. E aí? E o médium? O médium aceitou a informação. O médium ficou ofendido porque a gente foi lá e foi doutriná-lo, foi conversar, bater um papo. Oi, aí, meu, tudo bem? Como é que tá? A gente foi conversando até, né? E o médium saiu ofendido. Imagina, eu recebi um comunicado de outra galáxia. Aí a gente explica isso, olha. Nós não precisamos, espíritos alarmistas, a gente precisa ficar com o pé atrás, né? Existe o mundo espiritual, existe os extraterrestres, existe. Agora, na ufologia estuda a vida extraterrestre. Então você tem na ufologia um estudo que a ufologia, ela se divide em ufologia mística e ufologia científica. A ufologia mística é a psicografia, é a psicofonia, é o uso, são contatos que existem com grupos. Lá no Planalto Central tem muitos grupos de ufologia mística, etc. Essa personalidade que eu falei aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, ela é muito conhecida na ufologia mística, né? Astar. E vem com esse discurso, vem resgatar. Nós estamos aqui, vamos ser resgatados. E tem a ufologia científica, que é o quê? O estudo dos contatados, as pessoas que entram em contato. Porque existem experiências que chama-se abdução. Pessoas que são abduzidas, são raptadas, levadas em naves. E muitas dessas pessoas, segundo esses estudos, elas não sabem que foram. Mas isso é verdade? Verdade é uma coisa que a gente... existem estudos, né? Segundo um especialista de ufologia científica, ele diz o seguinte: 90% de tudo que aparece com o nome de ufologia é farsa. É farsa, é obsessão, é fascínio de grupo. 90%. Mas existe 10% que é autêntico. Porque eu queria saber se existe alguma coisa sobre Marte. Existe muita coisa sobre Marte. Aliás, Marte é um planeta que, devido à sua proximidade, Marte, ele sempre foi a coqueluche da ficção científica. Em 1940 e pouco, se não me engano, George Orwell, nossa, assim, o cara era um radialista, o cara escreveu Guerra dos Mundos, um romance. E um radialista, ele narrou na rádio, que naquela época não tinha televisão, então todo isso, ele narrou esse conto do George, eu não lembro o nome do cara. Não, eu não lembro. H.G. Wells escreveu o conto, isso. E ele narrou o conto. Teve gente que se matou. Virou filme. Um filme que passava na sessão da tarde e agora teve um remake do Tom Cruise, né? Mas tem vida material? Então o que acontece? Na codificação se fala de vida em Marte e Júpiter. Né? Na codificação No livro Cartas de uma Morta também fala de vida em Marte. A vida em Marte, segundo a psicografia de Maria João de Deus, seria mais evoluída do que a Terra. Aí as sondas começaram a ir lá e não viram nada. Então você começou a ter um problema. Como é que a mediunidade no século XIX vivia falando sobre... Hoje sabe-se que vida material em Júpiter, como a nossa, não é possível. Não tem como. E então você cria um problema. Perguntaram isso ao Chico Xavier. Chico, você psicografou um livro, Cartas de uma Morta. No livro Os Mensageiros, do André Luiz. O André Luiz, quando eles estão narrando a Segunda Guerra Mundial, eles falam que os planetas próximos estão fechando a sua
fronteira vibratória, né? Como é que é isso? Aí o Chico fala uma coisa muito interessante, que tem a ver com ficção científica, que tem a ver com Lost, tem a ver com uma série de coisas, que ele fala de hiperespaço, tem a ver com terra paralela, ou seja, vibrações materiais vivendo paralelamente, mas não se enxergando. E ele diz que isso é o futuro. Chico, naquela humildade, fala, está lá no livro, se eu não me engano, é um dos livros de pergunta e resposta. Terra do Semeador, alguma coisa assim. E o Chico fala com muita clareza que isso ainda é uma coisa que vai se chegar lá. Então o que a gente percebe? O que a gente percebe é que seria interessante você ver o livro Cartas de Mamão. É um livro fininho. E lá fala de uma vida física, material, mas nós não enxergaríamos essa vida nesse momento atual nosso. E isso vale vibrações diferentes. Porque os corpos dos habitantes estão de acordo com o mundo, não é? Isso pode ser uma possibilidade. Então, assim, nessas alturas, o nosso corpo de acordo com o nosso planeta. Exato. O outro lá é diferente. Alguém aqui lê história em quadrinho? Eu sou um perdido. Eu leio história em quadrinho. Eu vejo Lost. Isso daí eu já entendi. Eu entendi. Seria um universo material, mas nós não conseguiríamos enxergar. Qual é a limitação? A limitação é a seguinte. Indo um pouco para a ficção científica. Ih, nosso tempo acabou. Indo um pouco para a ficção científica. Nessa série Jornada nas Estrelas, há um filme em que é o primeiro contato entre humanos e não humanos. E quando que eles fazem o primeiro contato? Eles fazem um contato com uma raça chamada Vulcano, que é uma raça desse universo. E quando que eles fazem o primeiro contato? Quando os humanos descobrem o motor de dobra. Eles entram na era da dobra. O que é o motor de dobra? Justamente o motor que possibilitará viagem para fora do sistema solar. Olha como é que as percepções da ficção podem estar. Não sei se há quem diga que não vai ser possível, que a gente vai só sair para outros planetas são canais de minhoca do filme Contato que mostra isso. Túneis interdimensionais. Agora eu me lembro, esqueci o nome científico. Existe a viagem interplanetária material, não só espiritual, dentro da doutrina. Fora da doutrina você entende tudo. Fora da doutrina é quase possível, mas dentro da doutrina queria saber se existe. Perguntam ao Chico Xavier também sobre a questão dos discos voadores. E aí o Chico diz o seguinte, porque você está falando de viagem material, então tem a ver com disco voador. O Chico diz o seguinte, que ele teria problemas para dizer que existem discos voadores. Porque se ele afirma que existem discos voadores, e depois aparecem que ocorreram experimentos no pós-guerra, que eram experimentos daqui mesmo, em forma esférica, e ficaria que ele estava atirando, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Porque é de memória, mas o que ele quis dizer é o seguinte: existe, mas ficaria difícil dizer que existe porque ele sabia, sem dizer, ele não disse que sabia, mas ele disse de forma indireta, você faz análise do discurso, ele disse que também haviam, porque o boom de aparições de disco voador é a partir de 45, depois da Segunda Guerra. Então ele diz também que haviam muitos experimentos. Durante a Segunda Guerra. Hein? Até durante a Segunda Guerra. Não, também.
experimentos ligados a aviões supersônicos, esse avião que os Estados Unidos têm que não tem, que é contra radar, essas coisas todas. Então você entra numa... Então o que a gente fica sabendo? É que existe vida após a morte e existe vida e vida intensa em outros planetas, né? E o que acontece? Esses planetas, nós não estamos isolados deles, mas nós não precisamos mistificar, né? Existem mundos superiores ao nosso, mundos iguais ao nosso e mundos inferiores ao nosso. Então, ser de outro planeta não significa ser mais evoluído, né? Por quê? Porque você pode ter